Eclesiastes capítulo 7, aqui o Salomão ele faz uma declaração da condição humana do homem. Capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes 7, 20. Sexta-feira é o último dia do mês e sexta-feira eu estou convocando você. Está aqui, 7h30 da noite, a gente fazer um culto especial. Vai ser a sexta-feira de todas as curas. Porque nós oramos na sexta-feira pela cura. Mas nós oramos por cura de doenças. Mas nem todo mundo está doente de uma doença física. Às vezes é áreas da vida da pessoa que está doente. A nossa nação está doente. E eu quero orar também por isso. Nós estamos vendo que a coisa não está muito fácil para o nosso país. Nós estamos vendo inflação alta, o governante sem saber o que faz. A única coisa que ele sabe é brigar, um bocado de coisa ruim acontecendo. Isso é resultado de uma nação doente espiritualmente. Deus pode mudar a história de uma nação, mas se uma nação mudar também. Deus ele é misericordioso, Deus ele é benigno. Deus ele é compassivo, ele se compadece. Mas para nós alcançarmos as bênçãos dele, nós temos também que mudarmos. Para uma nação alcançar a bênção de Deus, ela tem que mudar. Então eu quero estar orando também por tudo isso. Eu estou convocando a igreja dessa sexta-feira. Mesmo você que não tem costume de vir na sexta, faça um esforço, venha desse dia. Vamos orar por todas as áreas. Onde tiver uma área enferma, que seja uma doença física, vamos orar pela cura dela. Uma doença, tem gente que está doente na alma, tem gente que está doente nas finanças, tem gente que está precisando de outra área, uma cura de outra área. Deus falou para Salomão, né? Disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles orarem, se eles deixarem seus maus caminhos, se arrependerem de seus pecados e buscarem a minha face, aí Deus diz: eu vou ouvir a oração deles e eu vou sarar a sua terra. Então, que estava doente ali era toda a terra. Deus estava falando, quando ele fala isso, ele está falando de toda a nação. Ele viu que tinha coisas ali naquela nação que não estava bem, precisava de cura, uma cura da parte dele. E ele disse: vão ouvir. E vão receber, se o quê? Se buscarem. Então, sexta-feira, eu convido você a estar aqui. Esse azeite está aqui consagrando desde lá no começo do mês, eu vou estar entregando ele para você também jogar ali, só para ungir alguma coisa. Seja sua casa, seu comércio, sua terra, sei lá o que, você vai ungir, determinar a bênção de Deus. Amém, Jesus? Aí já é um ato de fé. Mas eu conto com todos. Inclusive com o cara da viola. Você vai fugir nesse dia não, hein? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. O escritor diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso aqui é a condição do ser humano, irmãos. Nós temos que entender que essa é a condição. Mas tem um lado bom, né? Que depois que Salomão escreveu isso, muitos anos depois, ou anos e mais anos, veio Jesus, o único homem que nunca pecou. O único homem justo verdadeiramente. E que morreu por nós na cruz do Calvário, justamente para nos tirar dessa condição aqui. Essa condição que ela vem desde a concepção, quando somos concebidos. Davi, no Salmo 51,
Isso é muito sério e é bom a gente entender isso, porque aí nós compreendemos de onde viemos e com Jesus nós podemos vencer tudo quanto dependemos e precisamos dele. O Davi, ele cometeu um pecado e não foi um pecado não foi um pecado qualquer, se bem que todo pecado não existe pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado, separa o homem de Deus, não importa qual seja, ele sempre separa. Mas o bom é que tem sempre um Deus que, quando o homem reconhece os seus pecados, pede perdão e deixa alcançar a misericórdia de Deus. O pecado, ele traz a ira de Deus sobre o ser humano. Mas o arrependimento, por isso que Jesus apareceu pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O arrependimento leva o homem a alcançar a misericórdia. A questão não é quanto o cara pecou, é a consciência de que errou e se arrepender. Por isso que tem pessoas que vão longe, tem pessoas que vão ir longe demais, mas vão alcançar o perdão, a misericórdia e vão ser salvos. E outros andaram até razoável, mas nunca se conscientizaram de se arrepender de nada. Isso aí que é grave. Isso é muito grave. É igual aquele grupo que Jesus falou, que vai chegar para ele e dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E ele vai dizer assim: nunca vos conheci, afastai de mim, malditos do meu Pai. Aí você olha, aquela pessoa estava fazendo a obra de Deus, sendo usados por Deus, e estava na prática da iniquidade e não se arrependeram. Acharam que porque tinham os dons espirituais estava tudo bom. Os dons não garantem salvação. O que garante salvação é, lógico, a fé em Cristo e os frutos que mostram quem a pessoa realmente é. Por isso que João Batista disse assim: produzir frutos de arrependimento. O que é um fruto de arrependimento? Mudança na maneira de ser. Aquilo que era antes não sou mais. Bom, Davi, quando ele deu conta do seu pecado, ele foi orar a Deus e ele pede, entre todas as coisas, para Deus ter misericórdia, para Deus purificá-lo. Eu vou começar aqui do início, que ele diz assim, Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só o que Davi entende aqui de Deus, que Deus é benigno, tem benignidade é aquela capacidade, aquela disposição para fazer o bem, e que Deus é misericordioso. Misericórdia, já expliquei aqui, né? A misericórdia, podemos definir de duas formas. A misericórdia, que é aquela compaixão pelo sofrimento do outro, você se compadece pelo outro, tem misericórdia dele, porque está sofrendo. E também é o perdão sem merecimento. Eu libero perdão mesmo que a pessoa não mereça. Isso aqui é uma coisa nos traz outro ensinamento, né? Jesus disse: sede misericórdia, porque Deus é misericordioso. Isso nós devemos ser. E bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entenda bem, quando alguém erra com você, mas pisa feio na bola mesmo, aquela pessoa está se condenando, porque a Bíblia diz que quem comete injustiça está fora do reino de Deus. Aí ela precisa de quê? Ela precisa da sua misericórdia, que você libere ela, que você a perdoe. Se você perdoar, você está sendo misericordioso. Mas lá na frente você vai precisar também da misericórdia de Deus, e você vai alcançá-la porque você foi misericordioso com o outro. Se você não foi, meu irmão, está perdido. É por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa caminhada, porque quando alguém pisa na bola conosco, nos machuca, comete injustiça, há uma dificuldade para nós em perdoar. Isso é você, sou eu, é todos nós. Não deveria essa pessoa ter feito isso comigo ou aquilo. Só que aquela pessoa, ela está pior que você. Você só sofreu o dano que ela causou. E ela está sofrendo um dano espiritual que pode levar ela para o fogo do inferno.
Mas tem um caminho, você perdoar, eu perdoar quem me ofendeu, ser misericordioso. Não é porque merece, não. Você não vai, aliás, quem precisa de perdão porque não merece mesmo. Porque quem precisa de perdão porque errou. Só que quando nós liberamos o perdão, nós estamos sendo misericordiosos. E lá na frente, eu, você, vamos precisar da misericórdia de Deus. E Deus vai olhar se nós também fomos misericordiosos com quem errou conosco. Os bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você já viu Davi? Davi, é escrito, Davi foi o escolhido, um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou explicar isso agora, porque não está dentro do assunto de hoje. Mas isso é muito importante a gente entender também, porque os pregadores, eu já vi pregador passar essa ideia que parece que o coração de Davi era um coração perfeito. Não era. A escolha segundo o coração de Deus é que Deus escolheu. Se fosse usar o termo hoje, o crente usa muito esse termo. Se Deus fosse falar igual o crente de hoje fala, quando escolheu Davi, ele dizia assim: eu senti no coração de colocar Davi no reino. Então escolha segundo o seu coração. Não é que o coração do outro era... É que você sentiu de fazer aquilo. Foi o que Deus fez com Davi. Lógico que tinha as credenciais de Davi, mas tinha muita falha nele também, se a gente for estudar a vida dele. Mas, voltando, Deus é misericordioso. E nós precisamos da misericórdia dele. Davi aqui compreendeu que Deus, ele é benigno e misericordioso. Ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, segundo tua misericórdia. Não é segundo o que eu mereço, o que eu não mereço. Não é segundo o quanto eu necessito, porque todo mundo necessita dela. É segundo tua misericórdia. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu errei, eu falhei. Meu irmão, e que falha grande, hein? Que falha grande foi a de Davi. Se você acha que alguém te prejudicou um dia e que você não consegue perdoá-lo, que ele não merece perdão, e realmente não merece, mas o perdão, eu já disse, é para quem não merece, que é um ato de misericórdia, você pode ter certeza que aquela pessoa que errou com você não errou tanto quanto Davi errou. Que isso, pastor? Davi tomou a mulher do camarada e ainda matou o cara para esconder o seu pecado. Você está aqui vivo, ninguém te matou. Graças a Deus, né? Mas foi porque o Davi, ele se apropriou da mulher do camarada e ela ficou grávida. Para ele esconder o pecado, mandou o cara para frente da batalha para ser morto. E aquele pecado que ele cometeu, ou melhor, aquela morte, ela não ficou na conta dos inimigos de guerra. Deus colocou na conta de Davi. Porque se Davi não tivesse colocado aquele homem na frente, como ele colocou, no perigo, ele não teria morrido. Mas era propósito do Davi, proposital, para que ele morresse, para que o pecado de Davi fosse descoberto. É uma coisa terrível. Quando a gente olha para Davi, dá até nojo essa parte dele. Davi, que a gente fala tão bem dele, né? E realmente, ele é um homem de Deus. Ele foi um homem de Deus. Qual que é a diferença de Davi para Saul? Saul cometeu pecado, olhando dessa maneira, com menos prejuízo para as pessoas que estavam do lado dele. Mas qual era o pecado, a diferença de Davi e Saul? Saul nunca se arrependeu, nunca se preocupou com o que Deus achava. Saul se preocupava na posição que tinha, não perdendo diante do povo. Davi, quando compreendeu o seu pecado, quando o profeta abriu os olhos dele, ele se desmanchou em arrependimento. Foi até Deus. Inclusive, esse salmo mostra o arrependimento. Então, isso quer dizer, a questão não é o quanto uma pessoa errou, é o quanto ela se arrepende ou não. É a diferença.
Então, continuando, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui tem outro ensinamento para a gente. Ele diz, apaga as minhas transgressões. Não tem como consertar o que nós fizemos de errado. Não adianta você querer consertar o que você já fez. Só um que pode apagá-las, Deus. Davi sabia, ele não poderia dar de volta a vida do homem que ele mandou para a guerra morrer. Não poderia mudar a situação que ele fez de se apropriar da mulher do cara. Não poderia nada. Entendi? Só tem uma coisa que pode me apagar esse pecado. Deus. Apagar como? Deus me perdoar a ponto de esquecer o que eu fiz. Só Ele mesmo poderia. E a mesma coisa é conosco, irmãos. É por isso que Jesus morreu naquela cruz do Calvário por nós. Porque nós não temos como nos livrar dos nossos pecados a não ser pela fé viva em Cristo. Pelo que Cristo fez por nós. O homem pode não, a partir de hoje eu vou ser o cara certinho, vou ser correto, mas o que ele cometeu está lá. Por isso que a Bíblia deixa bem claro lá em Isaías, que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eu gosto de olhar para essa palavra com temor, porque o homem é o seguinte, quando ele está ali em pleno, no seu pleno vigor, todo mundo olha para ele, se ele for um camarada meio atrapalhado, os caras dizem, fulano não presta, esse fulano é isso e aquilo. Mas quando o cara fica velho, está bem velhinho mesmo, que já não tem mais força, todo mundo olha para ele com aquele carinho, como se aquela pessoa agora merecesse o céu. Mas o que ele pecou em juventude, se ele não se arrepender, não se apaga. Se ele não buscar em Cristo o perdão, ele morre com seus pecados e vai parar no inferno. Não importa se ele está lá anos e anos em cima de uma cama, doente, sem fazer mais nada. Mas o que ele fez está na conta. E como se livra disso? Buscando a Deus, crendo na obra de Cristo. Por isso que nós devemos, às vezes a gente se preocupa tanto com os jovens, sabe? Porque os jovens, não sei o que lá, vamos orar pelos jovens, por causa disso, daquilo, né? Até a preocupação, porque o jovem está em pleno vigor, aquela coisa. E os velhinhos, irmãos? E os velhinhos que tem? Você que tem pai, tem mãe, está velhinho, às vezes você está cuidando, tem mais força. Que qualquer dia desse ele vai, e não aceitou Jesus ainda. Isso é sério. Você acha que está velhinho lá, todo quietinho agora, você apagou os pecados dele? Está tudo na conta dele. Se ele morrer hoje, a coisa está feia para ele. Se ele não aceitar Cristo. Vamos acordar para a realidade espiritual. Eu sei que isso é duro, mas é verdadeiro. Porque o camarada fica velho, já não está mais fazendo nada de errado, né? Só que às vezes passou a vida inteira fazendo. Mas às vezes não, se não andou com Deus, passou. Está carregado, está lá tudo acumuladinho. Não é porque agora está lá, mas meu vovozinho está lá, já faz uns 10 anos que ele está lá em cima da cama, o pessoal cuidando dele, não faz mal a ninguém, mas já fez. Inclusive a si mesmo, com a vida errada que viveu. Se morrer hoje, meu irmão, está amaldiçoado e é amaldiçoado dentro do reino dos céus. Então precisa compreender a palavra, pedir perdão, se consertar com Deus e aceitar a salvação que Cristo trouxe. Tem salvação para todo ser humano, mas carece de arrependimento, carece de compreender o quanto dependemos de Jesus. Amém? E nós precisamos orar por essas pessoas. Porque nós oramos, às vezes, não, estou orando pelo meu filho, porque está vivendo a vida, está com a cabeça doida, revoltando-se e não sei o que lá. Tudo bem, tem que orar. Mas temos que orar também pelo aquele que a cabeça já está parada, porque não tem mais vigor, mas que aprontou muito. Que é sério. Bom, continuando aqui, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Só Deus pode nos lavar e nos purificar do nosso pecado. Quando Davi fez essa oração, ele estava pedindo para Deus, Pai, fazer essa obra. E Deus fez essa obra em Cristo Jesus, conosco.
Lá na cruz, Jesus nos lavou com o seu sangue e nos purificou de nossa iniquidade. Mas nós precisamos entender isso para entrar debaixo, tomar esse banho que vai nos limpar. É o banho da graça. É através de ter dificuldade com a fé, através de crermos. Ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Significa que aqui que está a questão de alcançar o perdão. O Davi tinha pecado. Pelo momento ele ficou achando que estava tudo bem. Até que Deus usou o profeta, veio e abriu os olhos dele, fez ele entender. Entenda bem, a palavra de Deus é justamente para isso, abrir os nossos olhos. Para que nós não venhamos nos perder no meio da caminhada. Então, o profeta abriu os olhos e Davi entendeu: não, espera aí, eu cometi pecado sim. E esse pecado ele está diante de mim. Em outras palavras, eu reconheço que fiz, que errei. Eu reconheço que pequei. Mas, aqui alguém pode dizer: é fácil, né? O camarada fez algo terrível. Só que ele começa a falar algo bem mais profundo. Ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui é uma coisa interessante, eu já preguei sobre isso, essa visão que Davi tem do seu pecado, e que nós precisamos ter também. Porque quando você olha na história desse pecado que Davi está descrevendo, que foi o pecado de adultério, que depois manda o marido para a guerra, eu já falei disso, você diz: Davi, o pecado dele foi contra aquela pessoa. Mas Davi disse: não, Deus, foi contra ti que eu pequei. E todas as vezes que nós erramos contra alguém, nós temos que ter consciência que estamos errando contra Deus. Porque se eu estou fazendo mal para alguém, eu estou fazendo o que Deus pediu para mim não fazer. Então, eu posso estar causando um dano a essa pessoa, mas eu estou pecando contra Deus. Porque Deus quer que eu seja outra pessoa, que eu aja de outra forma. Davi entendeu isso. Ele diz: contra ti somente pequei. Eu pequei contra ti. O que eu fiz não foi só contra aquelas pessoas, mas foi contra a tua santidade, contra o Senhor, porque eu invoco o teu nome e o Senhor espera que eu seja santo, que eu ande perfeito. Isso é o que acontece quando nós erramos, falhamos. Aí diz assim: eis que em iniquidade, esse ponto que eu quero, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui está, irmãos, o porquê o homem é escravo, ou pelo menos o pecado domina. Porque desde a concepção, desde que nós fomos gerados, nós já fomos gerados no pecado. Não é que a criancinha nasce pecando. Ela é criancinha, não tem entendimento, mas ela já foi gerada, vamos dizer assim, numa natureza pecaminosa, que ela herda de quem? Dos seus pais. Dos seus pais. Davi entende isso. Ele compreende: por que eu pequei? Porque eu já fui gerado nisso, que eu já fui concebido nisso, em pecado. Em pecado, por quê? Porque quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e tomou conta da humanidade. Aí a humanidade veio, foi crescendo e o pecado foi dominando. Então, mesmo que a criancinha não tem pecado, porque ela não cometeu nenhum, mas ela já foi gerada de um pecador. Sabe aquela frase que diz: filho de peixe, peixinho é? Então ela já foi gerada dentro daquela natureza. Porque por mais que os pais hoje estejam com Cristo, mas o lado natural, o lado carnal nosso, ele é pecador. E por isso que a Bíblia diz que nós devemos atender aos desejos da nossa carne, as concupiscências que existem na nossa carne, os desejos da nossa carne, mas sim a palavra de Deus. Paulo mesmo diz, o apóstolo Paulo, ele diz: com a minha carne, com a minha vontade, eu sirvo o pecado. Com o meu entendimento, eu sirvo a Deus. Como que é isso? Nós não tem como nós servirmos a Deus com a nossa carne, com as nossas vontades naturais. Nós vamos servir a Deus com aquilo que nós aprendemos dele, com o nosso entendimento do que Deus quer. Porque as nossas vontades, os nossos impulsos naturais, eles são carnais, são pecaminosos. Estão escravizados, a nossa carne
Nossa carne é nossa natureza humana, nossos impulsos carnais, nossas vontades, eles estão sujeitos ao pecado. Eles estão de um jeito ou de outro. Tem gente que é numa coisa, tem uma fraqueza no lado, outro é de outra forma, mas sempre está. Tem gente que é para o lado da imoralidade, da imoralidade sexual, a impureza, esse lado. Tem gente que é mais para a riqueza, é uma avareza danada, um apego ao dinheiro. Tem outros que é na questão, uma língua difamatória, gosta de falar mal dos outros, gosta de difamar as pessoas. E por aí vai, o ser humano, o lado humano é terrível. É terrível. Então quer dizer, aí nós viemos para Jesus, recebemos a palavra, temos agora o entendimento do que agrada a Deus, do que não agrada, do que vem de Deus, que está na sua palavra, e daquilo que é coisa nossa. Então nós temos que servir a Deus naquilo que nós aprendemos com Ele, com o entendimento que nós temos da palavra dele. Por isso que o perigo do cristão, daquela pessoa que vem para Deus, vem para Cristo, mas não dá atenção à palavra, não procura aprender, acha que vai ver só religiosamente. Isso é muito perigoso, porque sem entendimento nós não vamos servir a Deus. Nós temos que buscar o entendimento dele, porque nós vamos servir a Deus nos nossos conceitos, naquilo que nós defendemos como certo. Nós vamos servir a Deus naquilo que nós aprendemos com Ele. Naquilo que eu acho certo, naquilo que eu acho correto, eu tenho que... Por isso que a palavra de Deus diz, já falei isso aqui várias vezes, que nós devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo. O que é isso? Tudo que eu acho, tudo que eu penso, eu tenho que ir confrontar com a palavra de Deus, se realmente é de acordo. Por exemplo, o nosso país é um país religioso, de religião cristã, católica cristã, que confessa Cristo também. E quantas pessoas vivem essa religião, essa religiosidade, e são até zelosas por ela, e achando, e muitos com maior sinceridade, achando que estão agradando a Deus, enquanto estão carregando lá uma imagem, adorando uma divindade lá, que chama-se de santo, né? Que não tem nada de santo, está fazendo isso e a pessoa está achando que agrada a Deus. Eu mesmo fui criado dessa forma. Eu fui criado adorando imagem e achava que aquilo agradava a Deus. Eu achava que adorar uma imagem, aquilo tinha a ver com agradar a Deus. Quer dizer, falta de entendimento. Então, quando aí você começa a buscar servir a Deus dessa maneira. Só que sem entendimento você não vai servir a Ele. Você vai servir a tua própria carne, as tuas vontades. Então nós precisamos do entendimento, da compreensão da palavra. Quando eu entendo a palavra e me sujeito, né? Porque tem uma coisa, não é só você entender, é você também estar pronto para se sujeitar a ela. Porque vai haver uma oposição dentro de você mesmo. Que oposição? Você conhece a palavra, mas você tem os seus conceitos. E às vezes você está muito apegado a ele, você foi formado neles. Não, porque eu sempre fui assim, eu sempre pensei desse jeito. Não, porque a palavra diz isso, mas... Esse é o perigo, mais. Não tem mais com a palavra de Deus, é ela. Ela é a verdade. Ela é a verdade, a única verdade. A palavra de Deus. As minhas verdades, ou a minha justiça é um trapo diante de Deus. Só a dele que prevalece. Então, voltando aqui. Ele diz, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é que a mãe do Davi fosse uma pecadora, não é isso que ele está dizendo, mas ele está falando da condição humana, a condição humana de qualquer um. Isso aqui nós podemos pegar, não é só para a mãe do Davi, é para qualquer um. Então quer dizer, a criancinha é ali concebida, é gerada no ventre da mãe, já debaixo daquela natureza, que é a natureza humana, natureza pecaminosa. Agora, como sair dessa natureza pecaminosa? Pela obra que Deus fez por nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, aí fala algo grandioso.
primeira carta de Pedro, capítulo 1. Diz assim, versículo 3, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, veja bem, até bonita a oração aqui, o início, né? Que ele diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador. No passado, o pessoal orava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele Deus do nosso Pai, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo. Porque a gente, com o pecado, entrou no mundo, a humanidade estava morta. Tem uma tradução que diz que nos regenerou. Isso é uma regeneração no nosso coração. Então ele nos gerou de novo. Em Cristo Jesus. No dia que você creu em Jesus, você entendeu a palavra, você entende que lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu a vida por você, e quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, ali você foi gerado novamente para Deus. Porque na cruz você é morto com Jesus. Aqui o batismo explica muito bem, por isso todo cristão que se converte ao Evangelho, ele tem que passar pelas águas do batismo. Porque ali é a identificação dele com Cristo, na morte e na ressurreição, porque a obra foi feita ali. Não existe salvação só na morte, sem a ressurreição. Porque na morte nós só nos identificamos, na morte nós somos mortos com Cristo. O que é morto com Cristo ali? Jesus morreu porque Ele estava carregando sobre Ele os nossos pecados. Então, quando Ele morreu ali na cruz, é como se nós, com todos os nossos pecados, estivéssemos morrendo. Morremos pelos nossos pecados. Porque o pecado gera morte. Então, ali nós estávamos morrendo com Cristo. É como se nós estivéssemos crucificados também com Ele. E quando Ele ressuscita, aí sim é o poder de Deus nos ressuscitando. Por que isso, cara, nós estamos dentro desse processo? Porque Jesus, ele estava ali identificado com a humanidade. Ele sendo Deus, deixa toda a sua glória de Deus e nasce como qualquer ser humano, do ventre de uma mulher. E morre também como homem, carregando os nossos pecados. Então, ele estava ali nos representando, era como se toda a humanidade, desde o início ao fim, estivesse ali crucificada na cruz pelo pecado. Como também na ressurreição, é como se Deus estivesse ressuscitando agora toda a humanidade que estava morta por causa do pecado. Simbolicamente, todos estavam mortos pelos pecados. Mas agora Deus ressuscita, por isso que a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele também nos ressuscitou. Porque Jesus morrendo na cruz, Ele não estava morrendo representando Ele, porque Ele não tinha pecado. Ele estava representando toda a humanidade, desde o primeiro homem, que foi Adão, até o último que vai nascer, até Jesus voltar. Ele estava representando. Então na cruz ele estava morrendo ali. Jesus ali era a humanidade, naquela cruz, morrendo por causa dos seus pecados. Ressuscitado, Deus ressuscitando, Deus ressuscitando essa humanidade. Então ali nós somos regenerados, nós somos ressuscitados. Então aquela obra, em pecado eu fui concebido, mas agora eu fui novamente, eu fui gerado para viver diferente, gerado agora para viver uma nova vida.
para ver uma nova vida. Por isso que o Evangelho não é apenas essas coisas que transformaram o Evangelho apenas uma coisa de você pedir, eu quero uma bênção do emprego, eu quero uma bênção disso, eu quero uma bênção daquilo. Tudo isso Deus tem para nós. Tudo isso é só crer e andar com Ele. Está com Ele. Ele tem a cura que você precisa, Ele tem a prosperidade que você precisa, Ele tem a bênção que você precisa. Mas há um feito muito maior. Eu, você, nós estávamos mortos para Deus, condenados para sempre. Mas agora, com a ressurreição de Cristo, Ele nos ressuscita para uma nova vida, uma vida com Ele. E nós temos que entender isso e andarmos nisso aqui. Agora, como é que nós vemos essa nova vida? Pela fé em Cristo Jesus. Você não pode olhar para você e sentir que você é uma pessoa condenada pelo pecado, dominada, escravizada. A Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre você. Você tem que olhar para você e entender, não, eu sou agora uma pessoa recriada em Cristo. Eu sou uma pessoa regenerada dos meus pecados. Jesus fez isso por mim. Mas isso não quer dizer que o pecado não vai bater a porta. Vai vir para você. Vai vir a vontade de pecar. Uns de uma forma, outros de outra. Mas quando vir, você tem que entender, não, eu sou uma nova criatura, porque Jesus já me deu uma nova vida. E nessa nova vida não tem lugar para esse comportamento ou essa prática que eu estou sendo tentado a agir. E se caiu nela, Deus me perdoa que eu errei, eu fiz coisas que eu não deveria estar fazendo, porque eu te pertenço agora. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu, no entanto, eu segui. Peço perdão com arrependimento verdadeiro e deixa a prática. Amém, Jesus? Amém. Sempre compreendendo o que Cristo fez. Então, o Pedro diz que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós somos gerados de novo por Deus, para quê? Para uma viva esperança. Esperança de quê? Esperança de comunhão com Deus, esperança de vida eterna, esperança de desfrutarmos de todas as bênçãos, de todas as promessas de Deus e de uma eternidade com Ele. Temos que ter essa viva esperança dentro de nós, vivemos isso aqui. E ele diz mais, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém, Jesus? Então nós fomos recriados por Deus para uma viva esperança e para uma herança. Quer dizer, aquilo que Deus tem preparado para nós. Você sabe que herança é uma coisa boa, né? Porque herança é algo que é seu. Você não comprou, você não pagou, mas é teu. Não é verdade? Um pai trabalha a vida inteira, conquista coisas, aí quando ele morre, deixa para os filhos. Os filhos não trabalharam por aquilo, mas no entanto é deles. Por isso que não tem, na herança não tem merecimento, não é verdade? De vez em quando nós vemos, herdeiro é complicado, né? De vez em quando nós vemos essas brigas onde tem uma herança. Aí alguém diz assim, mas o pai estava aqui, eu estava cuidando dele a vida inteira, e o fulano nunca veio aqui, não merece nada disso. Mas não é merecimento, é direito, é herança. Não importa se o cara ficou a vida inteira fora, nunca moveu uma palha, mas ele é filho, é herdeiro. É a mesma coisa. Eu não quero falar aqui de herança terrena, não. Eu só estou pegando uma comparação para você entender. Porque eu já vi muito essa conversa, né? A pessoa diz assim, não, porque eu estava aqui, às vezes fica aquele filho que fica com os pais cuidando tudo. Aí quando os pais morrem, ele quer tomar conta de tudo, ficar tudo para ele, que ele diz, foi o que cuidei. Se você olhar de uma forma, vamos dizer, moralmente, parece certo, só que justiça não tem nada a ver com moral. Justiça é o que é justo. E o justo é que o outro tem direito por ser filho. É a mesma coisa conosco. Não é que nós merecemos a salvação. Não é que eu mereça o céu. É que é justo que eu vá para o céu porque Jesus morreu por mim. Você merece para o céu porque Jesus morreu. Você não, ou melhor, você não merece, você tem direito. Você não tem merecimento, você tem direito ir para o céu. Você tem direito à bênção de Deus, não é porque você merece, é porque você tem direito. É justo que você desfrute da bênção de Deus.
É justo que você seja curado. É justo que você prospere. É justo que você vá para o céu. Pode ser até imoral, olhando para nós. Que moral eu tenho para entrar no céu? Que moral eu tenho para estar desfrutando das bênçãos de Deus? Camarada cheio de falhas, cheio de imperfeições. Nenhuma. Mas eu tenho direito. E a justiça te dá aquilo que é de direito. Então você tem direito em Cristo de ir para o céu. Vamos dizer, a herança, estava na herança, né? A herança que Jesus conquistou para nós, deixou para nós, morrendo por nós, ele deixou a herança da bênção de Deus, a herança de herdar todas as promessas, todas as bênçãos de Deus. Tudo mediante a uma única coisa, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa certeza que temos direito. Por isso, quando você for buscar uma bênção de Deus, você não vai olhando se você merece ou não, porque, primeiro, você vai descobrir que você não merece. Aí você não vai acreditar, não vai crer e não vai tomar, não vai viver. Você vai olhando que você tem direito pelo que Cristo fez. Por isso que a Bíblia deixa bem claro lá em Hebreus, que nós devemos olhar para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. E ter essa certeza, essa convicção, eu tenho direito. Não é merecimento, é direito. E como Deus é um juiz justo, Ele vai fazer se cumprir aquilo que é de direito. Porque justiça é isso, dá a cada um que lhe é de direito. Isso é direito eu desfrutar da bênção de Deus? É. Por quê? Porque Jesus morreu por mim, porque eu creio nele. Agora tem que estar firmado nisso, em crer nisso aqui. Porque a maioria das orações perdidas, feitas e perdidas pelos cristãos, é isso. Que a pessoa às vezes busca a bênção achando que merece. Tem até uns que colocam as suas qualidades. Deus, porque eu sou uma pessoa boa. Deus, porque eu vou na igreja, eu estou na igreja há tantos anos. Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é base nenhuma. A base é o que Cristo fez por mim, que me deu direito a todas as promessas e a todas as bênçãos. Deus, eu estou aqui, eu vim tomar posse da bênção que o Senhor tem para mim, da tua promessa. Por quê? Porque eu creio que Jesus me deu direito a ela, me deu acesso a ela. Amém, Jesus? Cada gente tem essa confiança, essa fé, então temos direito da bênção. Eu estou muito doente, estou precisando ser curado. Só você crer. Não é outra coisa que você precisa fazer. Eu não sei mais o que eu faço. Estou lutando com uma enfermidade, já fiz de tudo e não sei o que lá, e não sei o que eu faço. Estou perguntando a Deus o que eu tenho que fazer. Só uma coisa, crer no que Jesus fez por você. E que é direito seu da cura. Por que é seu direito? Porque Jesus te deu esse direito. Te deu essa herança da bênção. Agora é pela fé. Fé é o quê? Certeza. Fé não é um segmento religioso. Eu sou da fé mariana, eu sou da fé não sei o que lá, eu sou da fé evangélica, eu sou da fé pentecostal. Isso é que fé que nada, cara. Fé é certeza. É uma convicção dentro de você que Deus existe e que você tem direito àquelas promessas dele, porque Jesus te deu esse direito quando morreu por você na cruz do Calvário. Então, continuando aqui. Deixa eu me encontrar de novo, gente. Versículo 5. Que mediante a fé, que eu já falei bastante, estáis guardados no poder de Deus para a salvação já preste a se revelar no último tempo. Então presta atenção. A tua fé já te deixa guardado debaixo do poder de Deus. Você quer viver uma vida segura? Não vai contratar uma empresa de segurança não vai dar não. Ou um seguro de vida. Bom, se quiser fazer isso, tudo faça, né? Mas você quer uma vida segura? Pela fé, uma fé viva em Cristo, na palavra de Deus,
naquilo que você vai aprendendo de Deus. Você tem essa convicção, essa certeza, que é fé, que você está guardado debaixo do poder de Deus. Só estamos guardados debaixo do poder de Deus. Nós não estamos guardados debaixo do poder de Deus pelo que nós fazemos. Nós estamos guardados debaixo do poder de Deus pela religião que praticamos. Não porque eu sou da religião tal, sou da religião evangélica. Isso não guarda ninguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que verdadeiramente nos deixa guardado é a nossa fé em Cristo Jesus. A fé que o que Ele fez nos deu direito a estarmos guardados, protegidos pelo poder de Deus. Surge uma situação de desespero, de medo, um mau humor, você tem que entender, não, eu estou guardado debaixo do poder de Deus. E eu estou guardado em quê? Pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, pela fé que eu tenho naquilo que Jesus fez por mim. É só isso. Não é você ficar crendo, não, estou guardado por Deus, porque isso, porque aquilo, que eu sou certinho, que eu sou bonzinho. Você quer saber se você é bonzinho? Começa a procurar com algumas pessoas, vai ter um bocado de gente. Vai ter uns que vão dizer que você é bom. Mas você vai encontrar pessoas que vão dizer que você também não é bom. Então, não vai ter essa base. Não é verdade? A gente diz assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Aí você começa a conversar com pessoas, aí assim, aquele fulano é assim, assado. Sempre tem alguém que achou que você não era tão bom. Mas a verdade é que para andar com Deus, nós temos que olhar, não é o que nós somos, nem o que nós fizemos, é o que Cristo fez por nós. E olhando dessa forma, aí sim, nós vamos nos colocar numa dependência dele, em uma obediência à sua palavra, e vamos praticarmos também boas obras, porque ele manda nós praticarmos. Amém, Jesus? Só que não confiando nas obras, nem nós, mas praticando as boas obras, porque fomos alcançados pelo próprio Jesus para sermos aquilo que ele espera. E aqui o Pedro, ele fala bem disso aqui. Eu vou deixar alguma coisa aqui de lado. Estou aqui vou até aqui o versículo 6, que ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. Isso aqui é uma coisa séria, né? Nesse mundo, nós vamos passar por situações, algumas tentações na vida, às vezes é na saúde, às vezes é na família, às vezes outros é na finança. Em algumas situações vamos passar, mas com uma certeza, que o que Deus tem para nós está reservado, está guardado e ninguém vai tirar, se nós continuarmos firmes. Amém, Jesus? Então devemos nos alegrar em que vós grandemente vos alegrais. Então devemos estar alegre com o que Deus já fez. Não devemos ficar ansiosos esperando o que Deus vai fazer. O que Ele já fez por nós é o suficiente. O suficiente para a gente enfrentarmos as provações que vêm e vencê-las também. E não perder o quê? A nossa comunhão com Deus. Aí, eu vou pular aqui, vou para o versículo 13, que ele começa a tratar de coisas aqui bem sérias. Versículo 13. É uma exortação à santidade. Porque, entenda bem, Jesus, ele fez a obra. Ele te trouxe para Deus. Ele garantiu seu acesso a Deus. Ele garantiu sua salvação. Ele garantiu a bênção. Ele garantiu, fez de você herdeiro. Mas como você é herdeiro agora de uma terra santa, você tem que andar santo também nessa terra. Então temos que aprender. Aí diz assim, e como nós começamos a andar da maneira correta? Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, cingindo, a palavra cingir quer dizer vestir-se, né? Se vestindo de quê? Os lombos de quê? Do entendimento. Está revestido do entendimento. É o que mais, é tudo o que nós precisamos. Que entendimento nós precisamos? Entendimento do que Cristo fez por nós. Entendimento daquilo que a palavra nos ensina.
Nós não temos que estar presos o mundo está cheio de religião, nós temos que estar presos à religião, a isso e aquilo, as coisas que os homens acham, defendem ou quê. Nós temos que estar no entendimento que nós aprendemos com a palavra de Deus. Devemos nos cingir desse entendimento. Por isso, volto a dizer, por isso que a diferença que existe entre ter uma religião e ser verdadeiramente uma pessoa de Deus. Se você serve a uma religião, você segue princípios da religião, até rituais. Toda religião tem seus rituais. Qualquer religião que você for tem sempre um ritual. É isso, é aquilo. Por exemplo, eu nasci na religião católica. Mas meus pais eram católicos. Me educaram, me formaram naquilo ali. E até eu pegar o entendimento, eu continuei ali. Aí, como naquela religião, quando eu bebezinho saiu, eu não lembro, né? Eu não sei, era bebê. Eles me levaram, não, eu tenho informações que eles me falaram. Me levaram lá até um padre para me batizar, jogar aquela aguinha na testa da criança, né? Com toda criança. Lá foi até trocado o meu nome, porque minha mãe queria dar um nome e o padre disse, não, isso eu não coloco, vai ser outro. Fiquei até um tempão com bronca do padre. O padre morreu e ainda tinha bronca dele por causa do nome, que eu não gostava. Minha mãe me deu um nome, gostava daquele nome, só vai ser esse. Ele disse, não tem nenhum santo com esse nome, então o nome dele tem que ser outro, se você quiser chamar esse nome em casa, chama. Aí deu o nome dele para mim. Deu o nome dele. Acho que na hora não tiveram o que fazer, né? Meus pais bem caipirão chegaram e disseram assim, vai, é isso aí mesmo. Que nome vamos colocar? Ah, padre, seu nome é José, então o nome desse moleque vai ser José. Aí eu fiquei lá. Eu ainda a moleque passava por esse padre, meu pai dizia, toma benção, padre. Um dia eu lembro que meu pai, eu era pequeno, os pais antigamente tinham essas coisas, né? Aí passou o padre, esse padre ia andar com uma batina preta, parecia um urubuzão. Aí um dia eu estava passando lá, aí meu pai disse, dá benção, padre. Aí eu, benção, padre José. Aí o padre disse assim, que moleque feio. Aí pronto, aí piorou, aí foi com bronca do padre mais ainda. O padre ainda zoou comigo. Que moleque feio. Coitado. Mas quer dizer, então dentro dessas coisas, aí veio o batismo. Depois disso, eu cresci. Aí veio a questão do catecismo, primeira comunhão, o crisma, tudo coisa da religião. Eu fiz tudo aquilo. Quer dizer, são os rituais da religião. Eu estou falando isso para quê? Para você entender que religião tem seus rituais. O evangelho não. O evangelho não tem ritual. Porque mesmo se dentro do evangelho você praticar os rituais, não vai te salvar. Não vai mudar a tua vida. Por exemplo, nós temos a Santa Ceia. Vamos dizer que seria um ritual. A Santa Ceia, todo mês nós participamos. Mas se a pessoa participar da Santa Ceia todo mês, isso não vai trazer salvação para ela. Até porque Santa Ceia não salva as pessoas. Santa Ceia é para os salvos. Não é para salvar, é para os salvos. Como o batismo também, ele não é para salvar, é para os salvos. Porque a pessoa crê e é salva e passa pelo batismo para obedecer, porque ela crê. Então tem que passar isso na sua identificação, como eu já expliquei. Mas o que eu quero dizer que o evangelho não tem rituais, porque nenhum ritual no evangelho tem valor se você não tiver com entendimento da palavra e andando no entendimento da palavra. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver entendendo a palavra, crendo nela, obedecendo ela, nada vai mudar na tua vida. Vamos dizer, você chega todo dia de Santa Ceia, você vem participar da Santa Ceia, mas você não entende, não para ouvir a palavra, não busca o entendimento da palavra. Isso não vai te impedir de ficar doente, isso não vai te impedir de viver a perda, isso não vai te impedir de perder a salvação, não. Pelo contrário, se participou da Santa Ceia sem entendimento, já complica, está participando para a própria condenação. Então tudo no evangelho, a diferença da religião você segue cegamente, sem entendimento, sem compreensão. Aliás, as lideranças religiosas, e aí eu posso colocar até lideranças evangélicas, elas querem te conduzir a sem entendimento mesmo. Porque sem entendimento você se torna escravo de homens. Com entendimento,
você serve a Deus. Você não é guiado por homem. Você não vai para o homem onde o homem te conduz. Você vai para onde a palavra te conduz. É muito diferente. É muito diferente. Você não fica preso a um ritual. Você fica preso à palavra de Deus. Melhor, você é livre pela palavra. Uma coisa que eu gosto muito do apóstolo Paulo, o quanto ele era livre, que houve um momento que Paulo estava preso. E Paulo não disse, ele estava preso pelos romanos. E ele não disse, eu sou prisioneiro dos romanos. Ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, eu estou preso aqui pelo Evangelho, não é por causa de romanos. É porque eu sou prisioneiro de Cristo. Ele tinha dentro dele, é como se ele tivesse solto, porque ele disse, meu negócio é com Cristo, não é com isso só. Me prender? Tudo bem. Mas meu negócio, estou preso aqui por causa que eu obedeço o Evangelho. Então, eu sou prisioneiro só de Cristo. Mas, no entanto, ele estava preso pelas pessoas. Mas ele não via isso. Aí ele não odiava elas, não aborrecia elas, porque ele estava olhando tudo aquilo, porque eu vivo para Cristo. É quando nós entendemos isso. Então, volto a dizer, é o entendimento que nós devemos nos cingir, cada dia buscar mais. Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas. E o principal do Evangelho é a gente entender. Porque quando você entende o Evangelho, você entende que Deus está com você, você compreende que Deus está perto, você compreende o que você tem em Deus e como Deus quer que você se porte. E você se portando da maneira como Deus quer, você está unido a Ele, você sabe que você vai orar e vai ter a resposta dEle para as suas orações. Porque Jesus mesmo disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem, e Ele disse, eu faço. Mas nós temos que estar nele. Como é que nós estamos nele? No entendimento, na compreensão. Entendendo. Porque muitas vezes nós estamos inquietos, preocupados. Ah, mas é porque eu estou enfrentando uma luta aqui. Assim, não é a luta que está nos enfrentando. É a nossa falta de compreensão, o quanto Deus está perto. O quanto Jesus está conosco. E o quanto nossa oração a Ele é importante. E é poderosa. Porque Ele disse, se você estiver em mim, se minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Você vai pedir com fé, você vai pedir crendo, você vai pedir entendendo que Ele está ali bem perto de você, pronto para te ajudar. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele fala isso, Pai. Ele primeiro fala algo, aí Ele diz assim, vamos falar isso por mim mesmo. Eu falei para que o povo que estão aqui vejam e creiam, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Nós temos que ter isso dentro de nós, desenvolver essa compreensão, esse entendimento. Onde nós vamos encontrar essa compreensão que Deus está sempre conosco? Na palavra dEle. Entendendo a palavra dEle. Entendendo a obra da cruz do Calvário, que não foi feita uma coisa por fazer, mas foi feito por mim, foi feito por você, foi feito para Ele nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos trouxe de volta para Deus. A gente entender, agora eu estou com Deus. Agora Deus está comigo. Ah, mas se eu olhar para mim, não me vejo bem assim não. Não, mas não é que eu tenho que me ver assim. É que eu tenho que crer no que Cristo fez por mim. É o que eu já falei, Ele me tornou herdeiro. Ele te tornou herdeiro. Ele te tornou filho e filha de Deus. Através de quê? Do que você fez? Não. Do que você crê. O mais importante não é o que você faz, é o que você crê. É o que vai fazer toda a diferença. Aí, mas para você crer, você precisa de quê? Entender. Não dá para crer sem entender. Porque crer é acreditar, é ter certeza. E como eu vou acreditar em algo que eu nem entendi? Você entendeu isso aqui? Ah, nem sei como que foi. Você fala, não tem como eu acreditar naquilo. Você sabe isso aqui? Ah, eu nem sei, cara, eu não entendi nada. Então a gente sem entendimento é assim. Nunca vamos crer. Então por isso ele diz, cinge os lombos com entendimento. Se revista do entendimento da palavra. Procure isso. Como eu vou ter esse entendimento, essa compreensão? Meditando na palavra dele todos os dias, que você vê a igreja ou não, ter um tempo em casa para ler, meditar, pensar sobre ela e orar. A oração vai te deixar mais sensível àquilo que você vai ler, àquilo que você vai ouvir.
Por exemplo, você levanta, você foi dormir ontem, passou seu dia fazendo um bocado de atividade, ou a sua semana fazendo um bocado de atividade. Aí você diz, domingo eu vou para a igreja. Aí você chegou ontem, trabalhou até tarde, caiu na cama, de qualquer jeito, levantou hoje também de qualquer jeito e veio para a igreja. Você corre o risco de vir despreparado para não aprender nada. Mas se você trabalhou a sua semana inteira, o seu coração na palavra de Deus, chegou, levantou, orou. Hoje, quando se levantou, vou para a igreja, fez uma oração, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo pela palavra. Eu vou ali, mas eu vou preparado para ouvir, para aprender. E veio com o coração aberto, com certeza Deus vai falar contigo nessa palavra. Não vai ser só eu. Se você não se preparou, você só vai ouvir eu falando. E o que é que você vai dizer? Meu Deus, como esse pastor fala, já estou cansado, porque ele não cala, porque ele não para logo com isso. E você não vai aproveitar nada. Bom, continuando aqui. Versículo 3 eu li, portanto, seguindo os nomes, você esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós temos que esperar na graça, na revelação. A revelação não é simplesmente a revelação da palavra, a palavra já sendo revelada. Mas isso aqui já está nos levando para algo maior. A revelação, um dia que ele vai se revelar para nós, ele virá esse mundo. E todos vamos ver. Essa vai ser a grande revelação, porque nós vamos ver ele como ele é. Aí nós vamos entender também como nós somos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então quer dizer, fazendo tudo isso como filhos obedientes. Olha que coisa bonita, irmãos. Como filhos obedientes. Porque já está dizendo quem você é mesmo. Filho. Não é daquela forma religiosa, todo mundo é filho de Deus. Não. É como os filhos obedientes. É filho desobediente, não é filho obediente. Andando na obediência. Obediência de quê? Da palavra de Deus. Como filhos obedientes. E não vos conformando com aqueles desejos que tinha antes, que vivíamos nele. Aquela vontade. Não, eu gostava disso, eu era assim, eu era assado. Agora não. Agora eu sou obediente à palavra de Deus. O que eu defendia, o que eu achava, como eu vivia, o que eu gostava, ficou de lado. A não ser que esteja em harmonia com a palavra de Deus. Se não tiver, deixe isso para lá. Meu negócio agora é Deus. O meu prazer é fazer a vontade de Deus. Isso nós temos que ter conosco. O filho obediente obedece o pai. Nós temos que obedecer, ter prazer de obedecer a Deus. Não é suspirando, é o prazer. E como nós vamos desenvolver esse prazer de obedecer a Deus? Compreendendo que ganhamos com isso. Compreendendo o quanto isso é lucrativo para nós. Porque quanto mais obedecermos a Deus, mais perto estamos dele, na comunhão com ele, e mais bênçãos vamos alcançar. Mas o principal, a bênção da vida eterna. Amém, Jesus? Aí ele continua dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência. Deixando para trás aquela vida errada que vivia antes, que aquilo era a vida da ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos, em toda a maneira de viver. Entenda bem, é em toda a maneira de viver. Não é só alguns momentos, alguns relâmpagos. Não é só quando você está dentro da igreja. Não é só quando você está dentro da casa de Deus. Não é só quando você vai orar. Sabe aquela coisa do religioso? O religioso, ele está fazendo tudo errado, contando piada suja, fazendo na bebedice, aí de repente ele diz, agora vamos rezar, orar como queira. Ele faz aquela cara de religioso. Nada adianta. É em toda maneira de viver. Em tudo. Com a família, com o trabalho, em comunidade. Tudo nós estamos fazendo. Nós sermos santos. Santo quer dizer separado, consagrado a Deus. Separado de quê? Dos conceitos do mundo. O mundo tem lá seus conceitos.
Não é que nós temos, não, entrar na casa de Deus, eu tenho que ter reverência. Tem gente que entra dentro da casa de Deus na maior reverência. Mas lá fora já não é tanta reverência. Eu lembro uma vez, estava em São Lourenço, chegou um cidadão lá, aí falou assim, pastor, os caras não têm reverência de nada. Os crentes de hoje não têm reverência. Eu sou dessa igreja. Mas eu nunca te vejo aqui. Mas os crentes de hoje não têm reverência, né, pastor? Os camaradas viam uma Santa Ceia, tinha que estar todo mundo de terno. Todos os irmãos tinham que estar de terno, aquela reverência dele. Eu falei, pronto, estou ferrado com esse cara. Não gosto até. Mas, aí ele falou isso. Aí começou a conversar, eu falei, assim, escuta, você disse que é da igreja, mas eu estou aqui um tempo, nunca te vi. Está 2 anos que eu não vi a igreja. Quer dizer, se ele fosse uma Santa Ceia, eu tinha que ir de terno com a maior reverência. Mas depois não, depois eu mudei. Mas para que isso? Ainda tentando condenar os outros por causa de roupa. Que Deus não está nem interessado na roupa. Roupa, por exemplo, se eu ponho um terno, não é por Deus. Se eu ponho um terno é pelas pessoas. Não é nem por mim que eu não gosto. É pelas pessoas. Às vezes que as pessoas gostam, não, pastor, tem gente que cobra isso, né? De repente tem algum lá que está cobrando. Não sei. Tem gente que cobra isso. Porque você sabe que terno só serve para uma coisa, para status diante da sociedade, né? O cara põe um terno, todo mundo acha que ela é uma pessoa ou rico ou correto demais. Aí não olha para Brasília, está todo mundo de terno. É verdade? Está todo mundo de terno. Mas não é isso que eu quero falar, irmãos. A questão, nós somos alcançados. Nós fomos salvos por Cristo. Quem nos salvou é santo. Então Ele também espera que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de ser. Onde você vai ser santo? Com seus conceitos? Com seus princípios? Não. Tem gente lá fora com bons princípios perante a sociedade. Gente honesta, gente correta em seus negócios. Você deve conhecer pessoas assim, que não têm Cristo, mas são bem corretas. Tem uns que têm Cristo e já não dá para confiar tanto. Mas tem gente que tem. Mas nós somos santos, nós somos santificados na nossa maneira quando escolhemos viver pelo que a palavra de Deus nos ensina. Só que tem uma coisa que pode nos santificar, a palavra de Deus. Jesus nos santificou com a obra do Calvário. Ele nos deixou pronto para andar. Mas para nós andarmos, vamos dizer assim, nós temos a manutenção. Sabe aquela coisa? Você fez uma casa nova, bonita, mas se você quiser manter ela bonita, você tem que fazer manutenção nela. Tem que manter, não é verdade? Tem que manter. Se você largar, você fez uma casa, por muito bonita que seja, uma construção nova, perfeita, e largar ela para lá, volta alguns anos depois, você vai ver o que acontece. Não está mais com a beleza que você deixou. Aí você tem que manter ela. Sempre dando uma manutenção, sempre. Jesus nos deixou limpo, casa nova, morada de Deus. Mas nós precisamos mantê-la. E como nós vamos manter? Usando a palavra dele, o que aprendemos na palavra dele. Andando naquilo, nos sujeitando todos os dias. Porque se nós não nos sujeitarmos à palavra de Deus, a sujeira do passado vai vir e vai nos alcançar. O poeirão do passado chega e começa a grudar que você nem percebe. É igual você fez sua casa, pintou, está bonita, aí você deixa para quando você olha, está cheio de poeira. Eu digo, mas deixei isso aqui tão bonito, tudo limpinho, tudo legal, né? Está um poeirão, todo manchado. Mas se você der manutenção, já não vai ter, então você tem que ter a manutenção. A mesma coisa, vamos nos manter limpos. Pelo quê? Pelo que aprendemos na palavra de Deus. Por isso devemos revestir com entendimento da palavra. Senão a sujeira do mundo acaba chegando até nós. E é muitas das vezes dissimulada que nós nem entendemos, nem percebemos. Como filhos obedientes, não conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a sua maneira de ver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, isso aqui é um pedido de Deus. Eu sou santo, então vocês também sejam santos.
E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Entenda bem, nós estamos numa jornada. Nós não estamos na terra prometida nós estamos numa peregrinação. O que Deus nos prometeu não está aqui nesse mundo. Esse mundo tem o cuidado dele, tem a bênção dele, tem as suas conquistas, que você conquista de alguma coisa no seu trabalho, mas tudo isso vai ficar para trás. Nem adianta você estar apegado a isso. Se tiver, você tem que cuidar bem. Você tem lá a sua terra, seu sítio, seu comércio, seja lá o que for, seu trabalho, seu emprego, você tem que cuidar, tem que fazer certo. Mas, entenda bem, isso não é o que Deus tem permanente para você. O que Ele tem permanente é a eternidade. Isso aqui é uma peregrinação. Isso aqui nós entendemos bem quando nós entendemos a jornada do povo de Israel para a terra prometida. Eles estavam no deserto. No deserto Deus alimentou eles de carne. No deserto Deus deu água para eles. Deus cuidou deles. Deus colocava uma nuvem durante o dia para que o sol não molestasse eles. Colocava luz durante a noite para que eles não ficassem em trevas. Era todo o zelo de Deus, o cuidado de Deus com eles. Mas aquele deserto, por mais que Deus estivesse cuidando deles ali, não era um lugar permanente. O permanente seria a terra prometida. No caso nosso, a nossa terra prometida é celestial, não é aqui na terra. Então, nessa caminhada da terra, é a nossa peregrinação. Nós temos que estar andando com Deus, e andando com Deus, Deus vai cuidar de nós. Ele vai cuidar. Eu preciso eu estou doente, preciso de uma cura. Ele vai cuidar te curando. A coisa está meio ruim, eu preciso de prosperidade. Deus vai cuidar, abençoando o teu trabalho, as obras da tua mão, te trazendo prosperidade. Ele vai te dar tudo isso. Mas você não pode se apegar no que Ele te dá aqui. Você não pode fazer como os israelitas fizeram, quando eles não tinham comida para comer, e Deus enviou o maná. E Deus disse, fala para eles, todo dia eles saiam para colher. Eles não colham nem mais, nem menos, só o que eles podem comer no dia. Era uma forma deles dependerem de Deus, não ficar apegado àquilo. Deus sabia como o homem é apegado às coisas materiais, como o homem gosta de guardar coisas materiais. Então Deus disse, teve uns que desobedeceram, se apegaram, viram mudar, não, levar bastante. Aquilo apodreceu. No sábado Deus dava a porção na sexta-feira Deus dava a porção para a sexta e para o sábado, porque o sábado eles não podiam fazer obra nenhuma. Então ele já tinha as duas porções e não apodrecia. Mas era justamente para eles não se apegar, porque aquilo ali não era o que Deus tinha para eles. É a mesma coisa, Deus pode te dar bênção nesse mundo, mas não fica apegado àquilo, porque não é isso que Deus tem para você, isso vai ficar para trás, porque você está numa peregrinação. Era como vou dizer, eu estava no deserto, o deserto não era um lugar deles, então não adiantava eles ficarem acumulando nada naquele deserto, porque eles iam sair dali e ir para a terra prometida. A tua terra prometida é a pátria celestial, preparada para uma eternidade com Deus. Então não adianta você ficar pensando, se apegado no acúmulo do que você vai adquirir. Se Deus te deu muito, goze bem do que Deus te deu, deixe de herança para os filhos, netos e quem vir depois, mas o que você deve mais se grudar é no que Deus tem para você do outro lado, que Ele já preparou e é seu. E aí isso vai ser sua eternidade, que ninguém nunca vai tirar de você e ninguém vai herdar, é teu mesmo, para sempre. Então é o que Ele está dizendo. Por aqui, nesse mundo, nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Você pode conquistar ou não conquistar a coisa, mas vai passar. Por exemplo, às vezes eu olho para trás, esse ano eu completei, ano passado, né? Esse ano já é outro ano. No passado eu completei 57 anos. Então quando eu começo a olhar para trás, eu vejo lá, de onde eu saí, eu falo assim, poxa, quanto tempo já passou? E a gente nem percebe passar. Mas quando a gente para, a gente já passou um bocado de tempo. E eu não vejo muitos velhos de 100, então eu vejo que só está encurtando. Só está encurtando. Eu não vejo muitos velhos de 100, 90, então eu estou numa caminhada aí para chegar. Então, eu fico olhando, mas o que Deus tem para mim nunca vai acabar, nunca vai morrer. Isso aqui é tudo passageiro. Às vezes eu fico olhando, até mesmo dentro da igreja,
as brigas dos homens, brigas às vezes por posição, por isso, por aquilo. Eu fico falando assim, poxa, que besteira, a gente só tem que trabalhar e esperar Deus nos abençoar. Não parar, fazer o que tem que fazer. Mas às vezes tantas brigas por nada, assim, porque tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso fica para trás. Às vezes eu vejo até dentro da obra de Deus, infelizmente, alguns que querem até passar a perna no outro, levar vantagem. Às vezes é pastor um com o outro mesmo. Um com o outro, querendo levar vantagem. E eu fico assim, cara, que cara bobo isso aí. Isso vai ficar para trás. Ele tá querendo construir o império dele aqui, não tem como. O que Deus tem preparado é muito maior. E se ele tiver muito apegado àquilo, vai perder o que Deus tem. O que Deus tem. Mas, voltando aqui, somos peregrinos nesse mundo. Aí diz mais: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Isso aqui é uma coisa interessante que a gente tem que pegar. O que nós aprendemos dos nossos pais, ou dos nossos antepassados, que eles nos passaram tradições, mas sem o aval da palavra de Deus, aquilo foi coisa vã. Não devemos estar apegados. Tem gente que é muito apegada, não, porque eu tenho essa tradição de família. Espera aí, eu tenho que olhar se minha família andou na palavra de Deus. Tradição que foi que eles me passaram, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa vã, sem valor, e eu vou deixar de lado. Ah, pastor, mas aí vai estar desconsiderando a memória. Não estou não. E se tiver, tudo bem. Porque maior que toda a minha família, meus pais, minha mãe, todo, é Deus. E é com Ele que eu tenho que viver. Porque os meus pais eram mortais, já morreram. Tanto é isso. Meu Deus é vivo para sempre. Então eu tenho que estar apegado ao que Ele tem para mim. Ah, mas eu aprendi, tem gente que diz assim, eu aprendi isso com o meu pai, eu aprendi a ser desse jeito. Você tem que ir. E com Deus, você aprendeu o quê? Ser de que jeito? Porque o meu pai me ensinou coisas boas, mas me ensinou também muitas coisas, por falta de entendimento e conhecimento, até com boa intenção, mas coisas que é má, porque não está de acordo com a doutrina de Deus. Como, por exemplo, meu pai me ensinou a adorar a imagem. Não é nada bom diante de Deus. Então eu não tenho que seguir tradição. E pode ser qualquer outra coisa. Eu tenho que seguir o que a palavra de Deus me ensina. Deixar a vã maneira de ser. Por quê? Porque nós não fomos resgatados por prata, por ouro, condições, nós somos pelo sangue de Jesus. Como ele diz, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso foi o que nos alcançou, isso foi o que nos salvou. Então, por isso, nosso compromisso é com Deus. Amém, Jesus? E se assim tivermos, vamos desfrutar, sim, nessa vida das bênçãos de Deus, do zelo de Deus conosco, do cuidado de Deus conosco, mas sem nos apegarmos a nada, sabendo que o que realmente tem definitivamente de Deus para nós está do outro lado. E o que mais nós precisamos é mantermos nossa comunhão viva com Deus. Amém, Jesus? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero ter lhe ajudado.